As atividades de ler e aprender, quando em excesso, são prejudiciais ao pensamento próprio. As de escrever e ensinar em demasia também desacostumam os homens da clareza e profundidade do saber e da compreensão, uma vez que não lhes sobra tempo para obtê-los. Com isso, quando expõe alguma ideia, a pessoa precisa preencher com palavras e frases as lacunas de clareza em seu conhecimento. É isso, e não a aridez do assunto, que torna a maioria dos livros tão incrivelmente entediante. Essas são palavras de Arthur Schopenhauer em seu livro A Arte de Escrever. A Arte de Escrever. E desse seu jeito já conhecidamente ácido e crítico, ele vai tecer palavras duras contra aqueles que parece que só estão preocupados em absorver informações, mas não guardam um tempo, não separam um espaço para desenvolver os pensamentos, para refletir, para meditar. Essa é a grande crítica de Schopenhauer no começo desse livro. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Mas antes, deixa eu lhe pedir uma coisinha. Visite meu site, filosofiaintegral.com.br, e conheça o trabalho que eu desenvolvo lá de desenvolvimento, de formação de uma mente filosófica, de formação de uma personalidade que aprende a pensar. Conheça lá o trabalho, os textos, os cursos que eu tenho lá, e especialmente, torne-se membro do Filosofia Integral. É apenas um valorzinho tranquilinho aí por mês, e você vai ter acesso a aulas exclusivas que só os membros do grupo, é um grupo fechado, só os membros do grupo têm acesso, tá bom? Ou então, torne-se membro aqui do canal, e você vai ter acesso às mesmas aulas que tem lá no meu grupo fechado, tá bom? Bom, dito isso, voltemos a Schopenhauer. Schopenhauer, nesse livro A Arte de Escrever, vai começar falando de algo que não tem muito a ver com escrita, é só uma preparação para a boa escrita, mas tem mais a ver com a própria postura daquele que se dispõe a ter uma vida intelectual, aquele que se dispõe a viver do intelecto. Então ele, com aquele jeitão dele, né, eu gosto muito do jeito de Schopenhauer, ele tem aquele jeitão duro, crítico, difícil. Às vezes diziam que ele não era uma pessoa de tão fácil convivência, mas ele vai se mostrar ali incomodado com aquelas pessoas que, como ele mesmo diz, né, que não se esforçam pela sabedoria, mas pelo crédito que ganham, dando a impressão de possuí-la. Quantas pessoas nós não conhecemos assim, que até estudam, até leem, às vezes tem muitos dados na sua cabeça, muitas informações, sabe, nomes, datas, lugares, teses, conhece até teses, mas são repetidores de informações, e parece que elas apenas acumulam essas informações porque querem ganhar algum tipo de vantagem com isso. Não estou nem falando de vantagens ilícitas, mas vantagens sociais, serem bem vistas, serem reconhecidas como intelectuais. Então, o Schopenhauer vai falar mal, criticar exatamente essas pessoas. Jovens que, como ele mesmo diz, não aprendem para ganhar conhecimento e se instruir, mas para poder tagarelar e ganhar ares de importantes. Isso na época dele era até muito mais comum, né? Quando ser inteligente, ser culto, era um status. Mas ainda sempre vai ser. Sempre vai ser. E muita gente parece que só estuda para isso. Só estuda para tentar ganhar algum tipo de reconhecimento. Schopenhauer escreveu isso há cerca de 200 anos
Mas a ideia é muito atual. Quantas pessoas nós não conhecemos que se gabam de ter lido livros e livros e livros? São tantos livros que às vezes eu paro para pensar, nossa, mas será que cabe todos esses livros numa vida só? Muita gente às vezes me escreve falando assim, ai Fábio, quantos livros eu devo ler? Ou se sentindo culpado porque não leu tantos livros quanto aí os amigos dizem que devem ser lidos. Você precisa ler tantos livros por ano, se você não lê isso, você não é ninguém. Intelectualmente, você não é ninguém. Então tem muita gente até meio pirada com esse negócio de quantos livros precisa ler. Claro que ler livros é importante, pô. E quanto mais melhor. Eu já falei sobre isso e falo isso várias vezes. Mas o problema é que as pessoas estão usando isso assim como um status. Eu leio tantos livros, eu leio 20 livros por ano, 20 livros por mês, 20 livros por semana. Ah, mas você é bom mesmo, hein? Caramba. Queria saber como é que você divide. É uma leitura dinâmica sensacional, né? Mas o que acontece? Tudo isso para mim é um reflexo de uma era que não é de agora, mas moderna, né? Do culto dos dados. Uma veneração por informações, por referências, por números, né? E essa veneração faz as pessoas sentirem-se superiores. Elas ficam até arrogantes com isso, porque elas dão a impressão que sabem muito porque tem muitos dados na cabeça. Vocês já viram isso? Eu cansei de ver isso. Canso de ver isso o tempo todo. Por exemplo, as pessoas adoram historiadores. Adoram historiadores e elas têm-nos como assim os intelectuais mais superiores que há. Aqui, não sei se isso é um fenômeno mundial, mas aqui no Brasil é muito comum. Os historiadores são vistos como o suprassumo da sabedoria. Ainda que os historiadores geralmente não apresentem qualquer tipo de síntese ou qualquer tipo de inovação ou qualquer tipo de ideia nova. O que o historiador faz? Ele simplesmente relata o que já aconteceu. Alguns relatam com mais maestria, com menos, alguns são ótimos escritores, outros são péssimos, mas relatam, façam bons pesquisadores. Mas veja, o que é o historiador? Né? Ele basicamente, não é só isso, mas essencialmente, ele trabalha com dados, com informações. Ele traz para nós aquilo que já existiu. É coisa de pesquisador, é trabalho de pesquisador. A forma como ele transmite isso pode ser melhor ou pior, pode ser até poética, artística mesmo. Há historiadores, aliás, para mim, bons historiadores são aqueles que escrevem como se estivesse escrevendo um romance, é uma delícia. Existem historiadores que escrevem bem pra caramba, né? Diversos. Hoje em dia menos, mas você pega livros de história aí da modernidade, são maravilhosos para serem lidos, porque parecem romances. Mas veja, mas não são pensamentos superiores. Não há ali ideias, não há conclusões, há fatos. Ainda assim, há uma sensação nas pessoas que esses historiadores são o que há de superior na inteligência, entende? E isso vem por causa desse culto aos dados, culto à informação. E esse culto à informação faz realmente a geração que a absorve ter-se como superior, porque ela se acha mesmo, né? Ela fala assim, eu tenho mais dados, eu tenho mais números, eu tenho mais referências que os outros e por isso eu sou mais inteligente. O Schopenhauer ele vai falar assim, são pessoas que não sabem nada e agora devoram os resultados do saber humano acumulado durante milênios de modo sumário e
apressado e se sentem superiores por terem informações sobre tudo, sobre todas as pedras, sobre plantas, sobre as batalhas, sobre as experiências, sobre o resumo e o conjunto de todos os livros. Você está entendendo isso aqui? Pessoas que repetem, repetidores de teses, não precisa nem ser dados, mas podem ser teses já prontas. Você repete, conhece a história da filosofia, conhece o que disse os filósofos, conhece a cronologia da filosofia, o que disse Hegel, o que disse Nietzsche, qual era a ideia de Kant, qual era a ideia de Heidegger, sabe essas coisas? Tem gente que sabe muito bem tudo isso, e é muito bom. Só que a crítica de Schopenhauer aqui vai exatamente para essa questão. Poxa, essas pessoas elas sabem tudo bem isso aí, mas o problema é que isso tem feito com que esse excesso de informações tenha desvirtuado o problema da inteligência e feito as pessoas acreditarem que a intelectualidade vem desse acúmulo. E é exatamente essa sensação e essa perspectiva que Schopenhauer vai criticar. Na verdade, ele tinha uma versão clara, ele deixa isso muito claro, a esse tipo de erudição. Que ele vai falar que tem em mira apenas a informação, não a instrução. Veja que ele faz uma diferenciação entre informação e instrução. Uma coisa é informação, são os dados, são os fatos que você decora, os nomes, as datas, as teses. Isso é informação. Outra coisa é instrução. Schopenhauer mesmo vai dizer que informação é mero meio para a instrução, tendo pouco ou nenhum valor por si mesma. Olha que coisa. Aqui ele é bem radical. Ele fala, informação em si mesma não tem valor nenhum. Se isso aí não frutificar na instrução daquele que obtém essa informação, ela não serve para nada. Ele vai longe. Eu não acho assim tanto. Eu acho que a informação por si mesma ela tem sua importância, sim. Ela só não é superior à instrução. O que Schopenhauer chama de instrução, essa formação da mente intelectual, né? A formação dessa personalidade. Realmente isso é o mais importante. Mas o Schopenhauer ele é radical. Não serve para nada se não levar à instrução da pessoa, ao desenvolvimento da personalidade intelectual dela. Por isso que ele dizia que quem apenas lê, mas não reflete sobre o que lê, aí ele vai fazer uma comparação. É como alguém que usa uma peruca, que fica embelezando sua cabeça com o cabelo dos outros. Ou seja, a pessoa fica se mostrando, olha como eu sou inteligente, como eu sou inteligente. Na verdade, você apenas é uma máquina de repetir ideias e fatos. Bom, o fato é que o Schopenhauer ele tinha plena convicção de que para o estudioso, para o intelectual, é necessário reservar um espaço para refletir aquilo que leu. Porque essa reflexão, essa meditação, esse mergulho para dentro de si, já com as informações, é isso que faz o conhecimento. Tanto que ele vai caçoar. Ele vai caçoar de pessoas que dizem que leem muito. Ele vai falar assim, essas pessoas devem ter pensado muito pouco para poder ter lido tanto. Essas pessoas devem ter pensado muito pouco para poder ter lido tanto. Olha que coisa. Pessoas que se leram como disseram que leram, provavelmente não tiveram espaço para refletir sobre o que leram.
não tiveram como deglutir as informações, porque aí é a questão que ele vai trazer. Quando nós lemos algo, essa leitura, nós não somos computadores, que você simplesmente está lá, o dado você coloca dentro de você, está lá guardadinho, você tira quando quiser. Não é assim que funciona. Sempre quando nós lemos qualquer coisa, um livro, um artigo, uma informação qualquer, isso tem que entrar dentro de nós. Nós temos que deglutir isso, temos que mastigar, temos que refletir. E, para aqueles que procuram desenvolver uma mente filosófica, uma mente que realmente pensa, é muito importante buscar as conexões, tanto com as nossas próprias experiências, como com as outras leituras, como com os conhecimentos imediatos que nós temos, os conhecimentos naturais que nós temos, sabe? Aquilo que nós aprendemos de outras pessoas, isso aí é essa conexão. Então, essa informação, ela não basta entrar. Ela não basta entrar, não basta estar aqui dentro, não basta guardar como se nós fôssemos uma estante, né, cheia de gavetas. Não adianta, que a gente vai lá e busca quando quer. Não é assim que funciona. Uma mente filosófica, e eu vou repetir o que eu repito sempre, quando eu falo mente filosófica, não é o trabalho do filósofo profissional, não. A mente filosófica é aquela mente que pensa, que busca entender as coisas, que perscruta, que investiga, que tenta entender a realidade, entendeu? Toda mente que faz isso eu considero uma mente filosófica. Existem filósofos de todos os níveis, mas toda mente filosófica que honre esse nome não pode apenas guardar informações, não pode apenas botar dados para dentro de si e achar que isso já é suficiente para formar a sua inteligência. Não é assim que funciona. É óbvio que se você quer chegar a conclusões, a sínteses, a compreensões da realidade, não basta ler. Não basta ler. Não basta ficar lendo um livro atrás do outro, um livro atrás do outro, tal. Tá ali 1 milhão de livros por ano, no ano, e poxa, olha, fiquei inteligente. Não, você vai ficar mais inteligente, sim. Se você ler, quanto mais você lê, mais inteligente você fica. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Mas é insuficiente para formar a sua personalidade filosófica. É insuficiente para te dar até um bom desenvolvimento. Porque se não houver uma reflexão, uma meditação, uma consciência, se você não meditar, o que vai acontecer? Você vai ler, aquilo vai entrar, muita coisa vai se perder, porque a meditação, a reflexão sobre o assunto ajuda muito a solidificar muitas ideias, mas se você não fizer isso, não é que vai se perder muita coisa. Outras coisas vão ficar ali, mas elas vão ter um desenvolvimento interno muito inconsciente. E até pode ser até essa inconsciência às vezes pode até te levar a conclusões equivocadas, tortuosas, né? Quando você para pensar o que você leu, veja, isso é trazer a consciência. Não apenas o que leu, mas a relação dessa leitura com os outros conhecimentos que você já tem. É fazer as conexões, né? Eu sempre falo que essa é a função da filosofia, né? Você conseguir trazer as conexões, os contatos, as unidades, onde as coisas se ligam, onde você encontra semelhanças, onde há diferenças, onde há conflitos, onde há relações, sabe? É isso que faz o conhecimento. É isso que faz você entender melhor esse mundo, essa vida, essa existência. Schopenhauer era radical quando ele criticava quem não fazia isso. Ele até dizia o seguinte, que só chegará a elaborar novas e grandes concepções fundamentais aquele que tem as suas próprias ideias como objetivo direto de seus estudos, sem se importar com as ideias dos outros. É um pouco radical isso aqui, sem se importar com as ideias dos outros, eu acho um pouco radical. Acho que a gente aprende com os outros, sim.
Mas o mais importante, e eu acho que o Schopenhauer nem falou contra isso, não é que ele não está falando, mas ele é radical no sentido de falar assim, ó, sem se importar com as ideias dos outros, você vai estudar para formar suas próprias ideias. Tá, se for para se importar, realmente não é para se importar. Mas não significa que elas não colaborem, e nós vamos precisar, aliás, é impossível eu sozinho ter acesso aos dados e eu mesmo fazer todas as inferências necessárias. Às vezes outros já fizeram, às vezes Platão já fez, Aristóteles já fez, outro já fez, e é mais fácil eu ir ali. Mas mesmo quando eu faço isso, eu acho que é aqui que o Schopenhauer vai pegar, é aqui que ele quer bater. Ele fala assim, só que você tem que buscar chegar às suas conclusões. Toda vez que você estudar, você não pode estudar apenas para saber aquilo. Você tem que estudar para que aquilo leve você a ter um seu pensamento sobre aquilo. E isso é incrível, eu acho isso sensacional, porque você está estudando para formatar a sua personalidade. Isso é formatar a sua personalidade. Repetir todas as teses filosóficas do mundo não quer dizer nada. O que importa mesmo é eu chegar ao meu entendimento do mundo e ter consciência de que entendimento é esse. E eu não vou fazer isso apenas lendo. Eu preciso ler já pensando, já com o intuito, como fala o Schopenhauer, com o objetivo de desenvolver as minhas próprias ideias, as minhas próprias concepções. Entendeu? É isso que o Schopenhauer está ensinando para a gente aqui. A verdade é o seguinte, o verdadeiro filósofo, ele estuda para poder pensar por si mesmo. Por si mesmo. Ele estuda para poder chegar a fazer suas próprias sínteses e para chegar a uma compreensão das coisas que seja uma compreensão sua da existência, que seja uma compreensão que ele alcançou depois de ter lido tanto, depois de ter estudado tanto. Entendeu isso aí? É uma coisa maravilhosa. Quando nós falamos em missão da filosofia, né? Missão da filosofia. Por isso que uma faculdade de filosofia, ela não forma um filósofo. Ela forma um estudioso da filosofia, um colhedor de dados filosóficos. É bom, é importante? Claro que é. Saber tudo que disseram é maravilhoso. Só que isso é o pressuposto. É necessário, mas não é definitivo. Entendeu? Para você desenvolver as suas teses filosóficas, não vou nem falar em teses filosóficas, parece coisa muito acadêmica, né? Para você desenvolver seus pensamentos, suas concepções, suas sínteses em relação ao mundo, você precisa saber o que os filósofos disseram, você precisa saber a história, você precisa saber essas coisas. É necessário. Mas isso não é definitivo, você vai precisar fazer isso dentro de você. Você vai precisar desenvolver isso dentro de você, vai precisar refletir, pensar, meditar e chegar às suas próprias conclusões. É isso que Schopenhauer quis dizer no começo aqui do livro A Arte de Escrever. Não tem nada a ver essa parte com escrita, tem a ver ali como fundamento e pressuposição, mas não tem a ver diretamente com a escrita. Tem a ver com desenvolvimento de uma personalidade intelectual. Tá bom, gente? É isso aí. Por hoje tá ótimo. E até a próxima.